Salve rapaziada, beleza? Juninho Brejão aqui para mais um vídeo. O vídeo hoje vai ser a tier list pós esses ICS aí, o que a gente pode esperar para o próximo formato, tá? O formato que eu digo assim, os próximos torneios, né? Vamos lá. Primeiramente, queria agradecer aos patrocinadores, Pro Player, MyPcard. Se você for comprar lá, cupom GETU5, na sua compra acima de R$100 você vai ganhar R$5 de desconto, tá? Pessoal, então, a gente teve algumas mudanças aí desses últimos finais de semana, desde o ICS São Paulo para cá, que eu acho que é a concretização, né, do Mitsurugi. E o SofaShort, pô, ficou bem popular, muita gente falando, muita gente perguntando. Eu fiz o spreadsheet do deck, se você quiser também ter interesse, só entrar em contato, tá? Então o deck ficou bem popular, fico muito feliz, né? Eu joguei com o deck dos ICS, eu consegui deixar popular esse deck. Que vamos ver agora o ICS Pittsburgh, provavelmente eu jogo com ele também, tá? Eu vou trazer aqui pra vocês agora. Pronto, pessoal, estamos aqui. Vou fazer a tier list agora. E vamos falar um pouquinho de cada deck, tá? Não coloquei todos os decks, eu coloquei os mais relevantes e alguns outros ali que é interessante, eu gosto e vai ser legal de se falar. Vamos começar de Malice, tá? Malice, eu fiz aqui um top diferente, tá? Eu coloquei top 8, bolha 16, 4 pegou o top 8 ali. O que eu acho que vai ser a maioria dos decks que vão pegar esse top aí, tá? Como vai ser essa tier list, vai ser baseada desse jeito. Que é o seguinte, por exemplo, pra mim o Malice, ele é um deck muito forte ainda, tá? Ele é um deck que agora o problema dele é consistência, que já era, né? Só piorou essa situação. Mas o deck ele ainda é muito forte. Se ele abrir ali com 2, 3 Star Extender ali, ele não para para 1, 2, 3 Hit Trap, tá? Então mas você, por conta dessa falta de consistência, eu não acho que o Malice seja um deck de top 8, tá? Pode ser que um ou outro acabe topando ali no top 8, mas vai ser muito difícil. Para mim ali dentro do top 16, do top 32, vai ser mais Malice que você vai ter, tá? Então para mim o Malice ele fica aqui, que seria um tier ali 1.5, aqui 1.0 e os mais fortes do formato, né? Outro deck eu vou falar junto aqui com o Malice é o Ryzel, tá? O Ryzel, então, o que a gente pode falar do Ryzel? Para mim o Ryzel ele é um pouco pior do que o Malice ainda, tá? Mas ele é bem interessante com a engrenagem do Dodô e tem o FTK e tudo mais. Então, pra mim, o Ryzel ele vai estar muito ali. Pô, aconteceu o ICS na High, o pessoal tava com o Board Breaker, aparece o Ryzel ali FTK, top 8. O pessoal começou já a botar muita hand trap por conta disso, ele já vai cair muito, porque, cara, ele sofre igual, por exemplo, o Quadrol, igual não, né? Ele sofre muito mais, tipo assim, ele sofre igual o Yami, a diferença é que o Yami consegue lidar, ele consegue fazer esse Vendome na mão, ele consegue fazer full combo igual tomando esse draw. Agora esse Ryzel aqui é um Detonator Pass, né? Então, eu acho aqui que esse Ryzel tá de top 32 para bolha 32. Vai ter alguns ali top 32, mas ele já é mais fraco do que esse Malice, tá? Vou falar aqui também já esse Blue Eyes. Para mim esse Blue Eyes é exatamente a mesma situação. Na verdade é um pouco diferente que o seguinte, o Ryzel tomou lista, né? Esse Blue Eyes não tomou nada e ele só sumiu do formato. A gente em janeiro, fevereiro, março, era um deck que estava ganhando vários eventos e agora, até que no ICS São Paulo, teve, né, um que estava no top 8, mas não dá pra gente colocar ele aqui no top 8, ele não é nem de perto um dos decks mais fortes. Muito mérito do jogador aí que conseguiu pegar esse top 8 com esse Blue Eyes. Eu acho que a gente só vai ver ele top 32 pra bolha mesmo e bem difícil ver, tá? Outro deck pra mim assim é o Fire King, tá? Mas o Fire King pra mim ainda é um pouco pior do que esses decks. Então eu acho que assim, você pode ver um ali na bolha, mas vai ser bem difícil topar. Não é um deck que eu acho hoje em dia ele está muito bem posicionado nessa situação para você poder vir, igual por exemplo a questão do Ryzel. Mesmo entrando aqui na bolha 32, você pode acabar vendo um no top 8 16 de acordo com como está a meta-call daquele torneio, tá? O Orkust para mim é um deck muito maneiro,
mas infelizmente ele está bem atrás dos outros decks. Então eu vou colocar ele aqui no bolha do 32, tá? O White Forest, pô, é um deck que toda hora tá recebendo aí cartas e mais cartas boas e nada de ir bem nos eventos, né? Eu vou colocar ele aqui como não topa, eu acho que é um deck que tem alguns problemas e por jeito que está alinhado o formato, a gente Traps acaba pegando muito bem contra e é um deck que acaba não indo tão bem no torneio em geral, tá? Agora a gente está cada vez mais afunilando para falar nos decks principais, né? Então eu já vou tirando cada vez mais os que sem dúvida são os piores comparado aos outros. Não sei que esses decks aqui são ruins. Todos esses decks aqui, na mão de um jogador muito bom, tem competência de ir bem no torneio. Tá? Mas a diferença é que pô, você vai perder alguns jogos que você não tem que fazer por conta do deck em si. Igual, por exemplo, pô, Shade Brick, o Ryzer, mas é um deck que eu gosto muito dele ainda. Mas tem os seus problemas, entendeu? Que não faz sentido você, por exemplo, vou usar esse deck que tem mais problema do que o Yuumi, que tem muito menos problema. Então se você tem essa poder de escolha, é melhor você escolher um deck que tem menos problemas para você conseguir lidar. Mas ao mesmo tempo, se você só tem esse deck e você não consegue comprar outro, pô, é um deck que você jogando muito bem e encaixando muito bem o metacall para aquele torneio, você consegue bem também, tá? O Mermeio, pô, graças a Deus o Mermeio foi cada vez mais sumindo, né, do que a gente vê hoje no top cut ali, ou no top. Pra mim ele é um deck bom ainda, mas ele perdeu a sua principal carta e ainda continua jogando por um tempo, mas agora eu acho que não faz muito mais sentido você jogar de Mermeio. A vantagem que o deck traz, os outros decks conseguem trazer melhor. Então colocaria aquilo que eu falei, gente. Você pode acabar vendo um desses aqui na bolha, no 32, na bolha 16, mas em grande quantidade não vai ter, entendeu? A gente está vendo que basicamente o que você mais você vai ver nesse top 8, 16, 32, assim vai, tá? O Odium, por exemplo, ele é um deck que ele ganhou o evento, mano, mas esse deck ele só ganhou aquele evento e sumiu. Por quê? Ele é um deck de board break, um deck de trap que toma hand trap. Tipo assim, muito mérito do jogador que foi campeão. Ele veio com um metacall muito bem estabelecido para aquele evento ali. Jogou muito bem, obviamente, para ser campeão e conseguiu ganhar um SS. Mas esse Odium aqui, tranquilamente, é só bolha 32. É muito difícil você conseguir ver outro no top 8, 16 ou 32 assim. Ainda mais agora com essas regras, quanto mais jogos tiver. E então esse Odium, por mais que ele tenha sido ganhou o evento, pra mim não passa aqui da bolha 32, tá? Vamos falar aqui do Fendsmith, pô. Deck, mano, um deck muito bala. Eu acho que perdeu a principal carta que fazia você usar ele em tudo, né? Então eu vou botar aqui na bolha. Você pode acabar ele vendo com alguns outros decks, com Orkust, com Live to Win. Ele ainda continua sendo uma engrenagem muito boa, mas os seus problemas agora não se pagam, você não consegue ligar, você não compensa tanto você botar lá a engrenagem só para você ter, e você pode tomar esse draw ali e você não tem as cartas para ligar, já não faz tanto sentido, você ocupa muito espaço no extra deck, esse sempre foi o problema dele. Felizmente eu acho que é um deck que ele caiu aí, não tomou tanta coisa, né? Voltou até a carta, mas você vai acabar vendo aí ele em algum deck misturado e com resultado bom. Vamos falar do Vanquish Soul. Cara, o Vanquish Soul foi maltratado na Tabalish, sem dúvida, foi o deck que mais apanhou. E cada vez mais ele tá caindo, sem dúvida é um dos decks mais fortes do formato. Agora ali você vai acabar vendo um top 32 e difícil vendo 16, um top 8. É um deck que ainda tem algumas vantagens que o Criston Canine não tem. Por exemplo, ele joga no turno 0, mas agora você tem menos qualidade de cartas, né? Aquilo que eu falei, você tem que sempre botar na balança o deck que você vai jogar, se compensa essas qualidades de carta e o porquê, tá? Falando já no Vanquish Soul aqui, já vou emendar para falar eu vou falar aqui do Criston Canine, tá? O Criston Canine, sem dúvida aqui, top 8 ou top 16 ou bolha 16. Ele é um deck muito forte, tá cada vez mais visado depois que ganhou o SS. Ele tem o seu problema ali
na questão de as pessoas começaram a botar muita hand trap, né, para conseguir não tomar esse lock, mas é um deck muito forte que tem que ficar ligado aí com esse deck. E eu vou ter o Kaline aqui, mas esse Crystal Kaline é junto basicamente. E esse Sofa Shard Crystal, esse Sofa Shard aqui é Sofa Shard Canine, tá? Por isso que eu coloquei dois Sofa Shard aqui, para mencionar um pouco dos dois. Esse Sofa Shard aqui eu acho que ele é um deck bom, o Sofa Shard Canine. Ele tem alguns problemas, tem bricks e o que faz que ele não seja tão popular, mas é um deck ótimo, sem dúvida, tá? Você pode ver tranquilamente aí, se tiver uma leva de jogadores bons, no top 32 tranquilamente, tá? Agora eu vou falar de um dos meus queridinhos, né? Que é do meu deck do Yumi Sofa Shard. Cara, esse deck aqui, ele... pra mim tranquilamente tem potencial de ser top 8, mas eu vou falar isso com base nas estatísticas. Vou colocar ele aqui na bolha 16. Ele teve duas bolhas 16 com o Paulo comigo, né? Nos SS. Como eu falei, não é um deck que era popular, era um deck que basicamente era eu e o Paulo jogando, Peru, Anaheim e eu, o Paulo jogando, e o Henrique, um parceiro nosso, e São Paulo. Como a gente jogou em Anaheim, muita gente ficou sabendo e tentou inventar do jeito que a gente achou que a gente tinha montado. Bastante gente, tipo assim, bastante, eu acho que umas 10, 15 pessoas que eu fiquei sabendo jogaram com o deck, não foram bem. Mas assim, olhando o que o pessoal montou ali, não acho que não foi a melhor decisão do jeito que montou. Essa deck fazia muita diferença, mas eu sim acho um deck muito bom, com grande potencial. Eu acho que agora, após esse ACS São Paulo, ele ficou muito popular. Eu acho que agora a gente vai ver muito mais. Aqui hoje a bolha 16, sem dúvida depois o ICS Pittsburgh vai ser top 8 para cima ali. O Trif já comentou com o Paulo sobre que eu acho que jogaria com o deck, então é um deck que está em grande exponencial de crescimento aí. E ele até soltou um vídeo com o Julian Kay mostrando esse deck com 60 cartas com Mitsurugi. Eu acho que é uma versão que possa ser usada também. Eu vou comentar depois um vídeo só sobre aquela decklist e o porquê eu achei aquela decklist boa, tá? E vou mostrar o porquê. E sem dúvida eu acho que é um deck bem forte aí que a gente vai acabar vendo mais e mais vezes, tá? Agora vamos chegar nos mais fortes, sem dúvida. Cara, eu vou botar aqui esse Habakiri aqui como o Yumi Mitsurugi. Esse deck, sem dúvida, hoje ele é um dos mais fortes, é um dos mais populares. Você tem que montar seu deck, pensar baseado nele, porque ele é o deck mais forte de formato e é o mais popular. Então, sem dúvidas, ele é o mais visado, mas o Yumi traz muita qualidade para esse deck, tá? Muita qualidade. Mas o Yumi puro mesmo, eu já não acho que ele seja... Pode acabar vendo mas ele já seja aqui um pouco mais para baixo, tá? Porque os decks agora estão cada vez mais agressivos por conta do Mitsurugi. Um Habakiri destrói a mesa inteira do Yami. Então eu acho que as pessoas já perceberam isso e começaram a modificar. No SS Peru era 90% padrão, Yumi puro. O Trif com o Yumi Mitsurugi, tinha alguns outros jogadores de Yumi Mitsurugi, e a gente ali de Yumi Sofa Shard. O Yumi puro não dá para bater com esses dois decks, tem muito mais push. E aí, conforme ele ganhou o evento, sem dúvida ficou muito popular e as pessoas foram muito pro Yumi Mitsurugi, e isso faz que o Yumi puro ele piore bastante, porque ele não aguenta tanto push assim. Mas ele tem sua vantagem, que é conseguir usar muito mais hand trap, muito menos brick. Então, se vir para um formato onde todo mundo está lotado de Mitsurugi, o cara pode vir com o puro também lotado de hand trap e ganhar só na consistência ali, tá? Então, sem dúvida, para mim é o deck mais forte hoje. Porque o deck mais forte não é só o que eu acho melhor. Por exemplo, eu acho o Yumi Sofa Shard melhor. A questão é popularidade. Se tem mais pessoas jogando com aquele deck, a chance desse deck ir melhor é muito maior, entendeu? Vou colocar o Mitsu puro. Acho que o Mitsu puro já está atrás, sem dúvida, esse top 8 aqui. Vou botar no top 16 aqui. Porque esse Yumi Mitsu ele já tem mais problemas do que o Yumi Mitsu. Que quando você toma um problema, uma barra, você tem Altenguine. Se toma alguma outra coisa, você tem Altenguine. Já aqui não, mas é um deck que sem dúvida é muito forte e muitas pessoas gostam desse Yumi do Mitsu puro, e ele tem suas vantagens. Ele, é um shifter, mas é um shifter que é muito relevante, muito forte.
você tem a trap do Mitsurugi é muito forte. Então as cartas sozinhas de Mitsu é brick. Quando você compra misturado é muito forte, entendeu? Então eu acho que tem as suas vantagens sim, tá? E sem dúvida que top 16 esse Mitsu. E vou colocar aqui o Dracotail, tá? Dracotail, sem dúvida, é um deck que a gente sempre vai ver ali no top 8, é um deck muito bom, que eu acho que a qualidade dele é o quê? É um deck básico lotado de Hint Trap. É isso. A windboard dele não é forte, algumas pessoas estão misturando para deixar mais forte e às vezes acaba deixando um pouco pior por conta disso, mas é um deck lotado de Hint Trap que joga no turno 0, simples, então eu acho sim um deck muito forte. Ele parece fraco, mas ele aguenta muita porrada, tá ligado? Você consegue joga e ele tá ali se defendendo, e aí se não conseguiu, na volta dele tá setado lá todas as spells que ele setou no turno seu. Então, basicamente é isso. Cara, eu acho que o formato tá levado muito agora para isso daqui, pro próximo SS, vai ter o Bolonha. O Bolonha eu acho que pode ser um pouco diferente, lá o pessoal traz umas coisas mais diferentes, mas, igual por exemplo o Odeon, né? Mas pro SS Pittsburgh, que é a América nossa aqui, eu acho que vai ser algo dentro disso daqui. Eu vou jogar o SS Pittsburgh, estou treinando muito, então eu vou deixando vocês aí. E quem é membro, fique ligado, eu vou começar a gravar vários vídeos provavelmente do que eu estou pensando em jogar, que vai ser só para vocês. Então deixa seu like, compartilha, se você não é, vire membro, deixa seu like. Agradeço aí, rapaziada, até mais.